Olá pessoal, sejam bem-vindos mais uma vez a mais essa aula de matemática, na continuação sobre algumas curiosidades sobre o número π. Olha que curioso, a fração 22/7 dá o valor aproximado de π. Veja bem, 3, 14, 28, 57, infinito. Mais uma curiosidade. Veja o caso da Terra, do nosso planeta. A sua circunferência é de aproximadamente 40 mil quilômetros. E seu raio médio é de 6.371 quilômetros. Por que o raio médio existe raio médio? Porque a Terra não é uma esfera perfeita. Então, divida o seu perímetro, 40 mil quilômetros, pelo seu diâmetro e veja quanto dá. Você vai se surpreender. Aqui é o raio, né? O diâmetro é o dobro disto, certo? Veja outra curiosidade. Curiosíssimo, né? Um geólogo de Cambridge, de nome Hans Henrik, ele descobriu por volta de 1996, portanto há 20 anos, esse geólogo descobriu que a relação entre o dobro do comprimento de um rio e a distância da sua nascente à foz, em linha reta, é de aproximadamente 3,14. Viu só? Olha bem, o dobro do comprimento de um rio. A relação entre o dobro do comprimento de um rio e a distância em linha reta da sua nascente à foz. Essa relação, essa divisão, é o valor aproximado de π. O π aparece em coisas mais inusitadas possíveis. Veja bem, Leclerc, conde de Buffon, Georges Leclerc era o nome dele. Ele era conde. Ele foi um matemático francês do século XVIII. É de Leclerc o seguinte problema. Esse problema ficou famoso, é chamado o problema da agulha de Buffon. Esse problema diz assim, ó: seja uma agulha de 4 centímetros e um assoalho de tábuas com largura de 4 centímetros. Jogando-se a agulha ao acaso, qual a probabilidade de que ela caia atravessada em uma das junções entre as tábuas? Olha só, olha que coisa. Agulha de 4 centímetros, tábuas de 4 centímetros de largura. Se nós jogarmos a agulha aleatoriamente, qual a probabilidade de que ela caia atravessada em uma das junções entre as tábuas? Então veja, eu fiz aqui duas situações. Veja lá. Aqui é a largura da tábua. Aqui é uma tábua, certo? Aqui uma junção, aqui é outra junção. Aqui é a agulha, que tem 4 centímetros.
como a agulha tem 4 centímetros, do centro da agulha até a junção mais próxima, essa distância é no máximo, essa distância aqui, do centro da agulha até a junção mais próxima. Essa distância é de no máximo 2, não é verdade? No máximo a metade do tamanho da agulha, não é? Porque se a agulha cair assim totalmente atravessada, do centro até lá é 2. E se ela não cair assim, fazendo ângulo, aí é que essa distância vai ser de 2 para menos, a distância do centro da agulha, claro. A agulha tem 4, então metade de 2, né? Então a distância vai ser no máximo 2. Logo, essa distância vai variar de 0 até 2. Agora veja bem, seja alfa o menor ângulo entre a agulha e a reta perpendicular à junção. Essa reta aqui é perpendicular a esta junção. Esse ângulo aqui, esse ângulo alfa. Esse ângulo alfa é no máximo 90 graus. Não é verdade? No máximo 90, certo? Chegou aqui, 90. Quando fizer isso, o ângulo já diminuiu de novo de 90 para menos. Então é máximo 90 graus. Muito bem. Observa com atenção esse triângulo retângulo que aí está. Nesse triângulo, aqui é a hipotenusa, triângulo retângulo. Aqui é a hipotenusa, lado maior, mede 2. Aqui é o cateto adjacente ao ângulo alfa, certo? E aqui é a distância do centro da agulha à junção mais próxima. Então veja bem, o cosseno desse ângulo é cateto adjacente dividido pela hipotenusa. Lembra? Cosseno é cateto adjacente sobre hipotenusa. Então veja lá, o cosseno de alfa é cateto adjacente dividido pela hipotenusa 2. Ou seja, isolando o cateto adjacente vai ser 2 vezes o cosseno de alfa. Então veja bem, se essa distância D do centro da agulha até a junção for maior que o cateto adjacente, é essa situação, tá vendo? Essa distância é maior que o cateto adjacente, tem uma diferencinha aqui. Então, se essa distância for maior que o cateto adjacente, o que acontece? A agulha não vai cruzar a junção aqui, não vai cruzar. É isso que a gente está concluindo aqui, Se a distância é maior que o cateto adjacente, ou seja, cateto adjacente é 2 cosseno alfa, ou seja, se a distância for maior que 2 cosseno alfa, que é o cateto adjacente, a agulha não cruzará a junção. Essa é uma situação. Agora veja outra situação. A outra situação é a situação em que a agulha vai cruzar. Olha bem, vai cruzar a junção. Aqui está a agulha, 2 e 2. Aqui é a distância da agulha, veja bem, até a junção, é essa distância. E aqui tudo, como a agulha cruzou, eu fiz aqui um ângulo de 90, tá vendo? Essa distância toda aqui é o cateto que adjacente, eu marquei ali em cima para a pessoa ver, cateto adjacente. Observa que o cateto adjacente é maior que a distância, ou seja, a distância é menor que o cateto adjacente. Então, quando essa distância for menor que o cateto adjacente, a agulha vai cruzar. Ela vai passar sobre a junção, vai cruzar. Veja bem, olha o que eu escrevi lá. Se a distância é menor que 2 cosseno alfa é o cateto adjacente, se a distância, volta lá, se a distância é menor que o cateto adjacente, ou seja, 2 cosseno de alfa,
a agulha cruzará a junção. Georges Leclerc calculou que a probabilidade de que a agulha cruze a junção é de 2 dividido por π. Ou seja, se você dividir 2 por π, você vai achar 63,66% aproximadamente. É uma alta probabilidade, concorda? Pode um negócio desse? Probabilidade quase 64% é alta, né? Olha que coisa maluca, mas ao mesmo tempo muito interessante. Porque a matemática tem as coisas malucas, mas interessantes, não é? Veja agora uma outra curiosidade sobre o número π. Existiu no Brasil, ele faleceu em 1974, um professor de matemática carioca que tinha o pseudônimo de Malbatã. Esse professor chamava-se Júlio César de Melo e Souza. Ele escreveu diversos livros sobre matemática recreativa e livros sobre contos árabes. Muito bem, num de seus famosos livros, o livro mais famoso dele, chamado O Homem que Calculava, nesse livro ele traz uma regra mnemônica, ou seja, uma regra para você memorizar algumas casas decimais do número π. Ele disse assim, ó: sou o medo e pavor constante do menino vadio. Naquela época, há 40, 50 anos atrás, daí para mais, um menino vadio na escola era aquele menino que não gostava de estudar. Assim como é até hoje, né? Não é o sentido pejorativo que hoje também é conhecida essa palavra, né? Menino vadio é aquele que não gostava de estudar, malandro. Então veja lá, sou, 3 letras, o, 1 letra, medo, 4, e, 1, pavor, 5, constante, 9, do, 2, menino, 6 letras, vadio, 5 letras. Não é interessante? O homem era danado. Sou o medo e pavor constante do menino vadio. Quem sou eu? O número π. Essas casas aí estão exatas, né? 2, 4, 6, 8 casas decimais exatas, viu? Então é isso, pessoal. Veja quanta curiosidade sobre o número π. Coisas interessantes. E como eu te falei, a gente estuda matemática também para se divertir, para ver as curiosidades, as coisas interessantes que a matemática tem, não é? Se puder ganhar dinheiro com ela, melhor ainda, não é verdade? Isso aí, passando num concurso, né? Por exemplo. Então tá bom, pessoal. Eu vou ficando por aqui. Até a próxima aula e muito obrigado.